Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula e nesta aula nós falaremos sobre as razões trigonométricas, em particular o cosseno, ok? Vem aqui comigo. Bom, então cosseno, tá? Então nós aprendemos aí no estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo, onde nós trabalhávamos lá com ângulos agudos, né? Então nós tínhamos ângulos lá entre 0 e o π sobre 2, que é entre 0 e 90 graus. Então nesta aula nós vamos estudar o cosseno acerca do nosso ciclo trigonométrico, onde o ângulo estará entre 0 e o 2π e, é claro, as suas simetrias, tá bom? Bom, então o cosseno, seja o ponto P uma extremidade desse nosso arco, então nosso arco parte da origem aqui, que é o ponto A, em sentido anti-horário. Marcamos aqui uma extremidade do ponto P, onde o ponto P ele possui uma coordenada. Essa coordenada a gente aprendeu lá em plano cartesiano, que é a coordenada x e a coordenada y, ou seja, é o eixo das abscissas, certo? E o eixo das ordenadas, ok? Nós já aprendemos lá no seno que o seno ele representa o eixo das ordenadas, no caso aqui é o eixo y. Então, o eixo das abscissas que nós vamos estar trabalhando agora é o eixo então do cosseno. Então nós vamos olhar para o eixo das abscissas, que é o eixo x, e aí nós vamos se deparar com os valores do cosseno, ok? Então o que vem a ser o cosseno? O cosseno nada mais é então do que a medida da abscissa, é o valor da abscissa em relação à extremidade P, ou seja, é esse comprimento aqui, tá, pessoal? Então, essa informação que nós temos aqui nada mais é do que o cosseno do ângulo alfa, é a medida da abscissa em relação à extremidade P, beleza? Bom, então nós temos aí que a medida que nós temos aqui acerca desse triângulo retângulo é o cosseno do ângulo alfa, beleza? Então é a medida do OP', na verdade é o segmento OP', que nós estamos sinalizando aqui, e a partir deste momento nós vamos dizer então que o eixo horizontal da nossa circunferência trigonométrica será o eixo dos cossenos, ok? Bom, então temos uma observação aqui acerca do que nós aprendemos lá no triângulo retângulo, que é o cálculo do cosseno. O cosseno é dado pela medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Ou seja, quem é o cateto adjacente de alfa? O cateto adjacente de alfa é essa medida aqui, ó, ok? É o OP'. Então temos que o cateto adjacente é o OP'. Agora, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o OP, nada mais é do que o raio do ciclo trigonométrico. Então a gente sabe que o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Então a nossa hipotenusa vai ser igual a 1. Logo então, o cosseno de alfa nada mais é do que o OP', ou seja, é a medida do segmento OP', é o comprimento OP'. Então, aplicando aqui a ideia do cálculo do cosseno acerca do triângulo retângulo, nós definimos então que o cosseno do ângulo alfa vai ser o comprimento OP', beleza? Então vai estar situado na abscissa, tudo bem? Bom, aqui nós temos as variações acerca do segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então aqui nós estamos aprendendo os sinais acerca do cosseno, tá? Como o cosseno vai ser respeitado aqui o eixo x, que é o eixo horizontal, então nós temos que os valores que estão à direita serão os valores positivos e os valores que estão à esquerda serão valores negativos, ok? Perceba que na extremidade P, no segundo quadrante, você tem a orientação P'. O P' do lado esquerdo, então você tem valores negativos. Então você vai ter aí o cosseno deste ângulo menores do que zero, ok? E no terceiro quadrante, mesma ideia. No terceiro quadrante, nós temos aí que no terceiro quadrante vai ser negativo. Só fazendo a referência aqui, né? O segundo quadrante também é negativo, terceiro quadrante também é negativo, ok? Então, o lado esquerdo é negativo, então nós temos que a abscissa dessa extremidade vai ser menor que zero.
ok? E agora no quarto quadrante a gente sabe que lado direito é positivo, então a orientação do P, que é o P', nós vamos ter o valor aqui, um valor para o cosseno maior do que zero, então será positivo, beleza? Lembrando ainda que os valores do nosso seno, do nosso cosseno, é igual ao do seno. Você tem um limite, esse limite é entre -1 e 1. Então, tanto para o seno quanto para o cosseno, existem os limites de seus valores acerca do ciclo trigonométrico. Então, para os arcos que nós vamos trabalhar no ciclo trigonométrico, nós temos que o cosseno e o seno vão ter valores aí entre o -1 e 1, tá bom? Alguns valores notáveis que nós temos aí acerca do cosseno, né? No caso, os ângulos aí de 30, 45 e 60 graus. E aí, por simetria, a gente consegue fazer algumas demonstrações. Como, por exemplo, nós temos aí o cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, temos que é a raiz de 2 sobre 2, então é o primeiro quadrante. Fazendo aqui, né, ó, transferindo para o segundo quadrante, nós temos que o 3π sobre 4, ele é simétrico a π sobre 4, ok? Lembrando, né, pessoal, de novo aqui, é aquela ideia. Você tem um segundo quadrante, então para encontrar o simétrico no segundo quadrante, você vai fazer 180 menos o ângulo, ou π menos o ângulo. Ou seja, né, pessoal, então vai ser π menos π sobre 4. 4 vezes π, 4π, menos π, 3π sobre 4. Então, nós fazemos a relação aí para o segundo quadrante. Basta fazer 180 menos o arco lá do primeiro quadrante, ok? Como você percebe aqui, ó, lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo. Então, o cosseno de 3π sobre 4, que é o arco de 135 graus, nós temos que ele vai ser o oposto de 45. Então, ele vai ter o sinal trocado aí em relação ao arco de 45 graus, beleza? Nós temos aqui ainda o arco de 45 graus, e aí vamos ter aí o 5π sobre o 4, que está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, nós temos que é alfa mais π, ou alfa mais os 180 graus. Então, nós temos que é π sobre 4, mais o π. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 5π sobre o 4. Ok? Então, estamos fazendo aqui a relação da simetria no terceiro quadrante. Como pode perceber, está do lado esquerdo, então o cosseno será negativo e será o valor absoluto de 45 graus, ok? Agora nós temos π sobre 4 e nós temos aqui o 7π sobre 4, que ele é simétrico no quarto quadrante. No quarto quadrante, você tem que é 360 menos o alfa ou 2π menos o alfa, né? Então, fazendo 2π menos π sobre 4, 4 vezes 2, 8 menos 1, 7π sobre 4. Exatamente o que nós temos aqui, que é o arco de 315 graus, ok? Perceba que está do lado direito, então ele vai ter o mesmo valor e mesmo sinal, então é a raiz de 2, ok? Então aqui, pessoal, são as relações de simetrias que nós fizemos acerca aí do arco de 45 graus. Tudo bem? Agora vamos obter alguns valores do cosseno, a intersecção da circunferência com os eixos. No caso aqui, o que não vai nos interessar é o eixo das abscissas, que é o cosseno. Então é a primeira informação aqui, ó. A primeira coordenada nós temos que vai ser o valor do cosseno. Então vamos analisar aqui. Então, nós temos aqui o 0 grau. Então, o cosseno de 0 grau ou 0 radiano vai ser igual a 1, né? Ó, lembra lá, a primeira informação, 1. Então, esse comprimento que nós temos aqui, ó, mede 1, que é exatamente o raio do ciclo trigonométrico. Agora, nós temos que é de 90 graus. Perceba que não tem tamanho aqui, né? Não tem um valor, não tem uma medida para o cosseno. Logo, o cosseno aqui é 0.
Então, o cosseno de 90 vai ser igual a 0. Depois nós temos o de 180 graus, que você já pode observar aqui, ó, o cosseno vai ser menos 1. Então, o cosseno de 180 menos 1, tá? Que é exatamente esse comprimento, mas como está do lado esquerdo, então o lado esquerdo é negativo, ok? Depois nós temos 3π sobre 2, que é 270 graus. Então nós temos que o cosseno é a primeira informação que nós temos acerca da coordenada deste ponto. Então nós temos aqui que é o 0. Então o cosseno de 270 vai ser igual a 0. E por fim nós temos o côngruo a 0 grau, que é o de 360 graus, tá? Então perceba que ele vai ter a medida do raio como é lado direito positivo. Então cosseno de 2π ou cosseno de 360 vai ser igual a 1. Bom, então nós vamos fazer aqui alguns exercícios para nós fixarmos esse entendimento acerca do cosseno, tá? Então obtenha por redução ao primeiro quadrante os valores abaixo. Então ele quer reduzir aí ao primeiro quadrante os valores que nós temos aqui, ó, 120 graus. Bom, então cabe uma interpretação aqui, né, pessoal? Que 120 graus, ele vai estar mais ou menos aqui. Ou seja, ele vai estar no segundo quadrante. Então, ele vai achar o seu correspondente aqui, ó, no primeiro quadrante, que é o seu simétrico, beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Lembrar que no segundo quadrante, o que você faz para achar o simétrico? Você faz 180 menos o alfa, que deu, então, no caso, 120. Então, basta você fazer o quê? 180 menos o 120 igual ao alfa. Isso nos dá 60. Então, nós temos que o 120 graus, por redução ao primeiro quadrante, ele vai ser o correspondente de 60 graus. Como ele está pedindo, então, o cosseno de 120, então nós temos que cosseno de 120 será igual ao cosseno de 60, só que uma observação, né? O sinal do cosseno, lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, o cosseno de 60, pessoal, é 3, 2, 1. Então, é 1 sobre 2. Então, vai ser um menos 1 sobre o 2. Professor, não entendi o que o senhor fez aí de 3, 2, 1. É só lembrar aqui, ó, a gente já está começando a formar a nossa tabelinha, pessoal, ó, dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60 graus. E aí nós teremos aí os valores do seno, cosseno e, é claro, nós vamos aprender a tangente. Então, lembrando, como é que vai ser? Ó, só fazer assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz aonde não tem 1, tá? E aí vai ter os valores do seno e cosseno aqui, ó, de 30, 45 e 60 graus. Como a gente quer o cosseno de 60, a gente observa que vai ser igual a meio, beleza? Então essa é a solução para nós acerca da letra A. Na letra B nós temos o cosseno de 4π sobre o 3. Pessoal, 4π sobre 3, nós temos que tentar identificar em qual quadrante ele vai estar aparecendo. Ou, você faz o que eu ensinei para vocês, né? Ó, 4 vezes o 180 dividido por 3, aqui você vai estar achando em grau quanto que é 4π sobre 3. 180 dividido pelo 3, então você sabe que vai ser igual a 60, então é 60 vezes 4, então é 240 graus. Então, 240 graus vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante, 240 graus. E é claro, eu já percebi aqui que ele é um correspondente ao arco de 60 graus. Pessoal, como é que eu sei disso? Como ele está no terceiro quadrante,
terceiro quadrante, o que você faz? Você vai fazer 180 mais alfa. Então, terceiro quadrante, 180 mais alfa ou π mais alfa. E como aqui está em radiano, vou fazer em radiano aqui para vocês. Ó. Π mais alfa tem que dar 4π sobre o 3. Então, alfa é igual a 4π sobre 3 menos o π. Então, alfa é igual a 3 vezes menos π menos 3, mais 1, mais o 4, né? Vai dar 1π sobre 3. Quem é o π sobre 3? O π sobre 3 é 60 graus. É só fazer 180 dividido por 3, que vai dar 60. Ok? Então, eu tenho que querer o correspondente de 60 graus no primeiro quadrante. Logo, então, o cosseno de 4π sobre o 3 vai ser igual ao cosseno de π sobre 3, só que vamos ver o sinal, né? O sinal, como está do lado esquerdo, o cosseno é negativo. Então, vai ser menos o cosseno de π sobre 3, ok? Então, é menos... Quanto que é o cosseno de 60? A gente viu que é meio. Então, é menos meio. Ok? Bom, trazendo essa resolução para vocês, então, nós temos aqui a representação geométrica aí do cosseno de 120 e do cosseno de 4π sobre o 3. Como nós calculamos, vai dar menos meio e menos meio, porque ambos são simétricos aí ao ângulo de 60 graus. Mas é claro, respeitando um quadrante, eles vão ficar negativos, ok? Bom, segundo exercício, nós temos aqui uma expressão para determinar aí o valor do y, então vamos lá. Bom, primeiramente, vamos verificar os valores. O cosseno de 90. Cosseno de 90 nós temos que é igual a zero. O cosseno de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Tá? Pessoal, esses valores aqui nós já vimos na aula de hoje. Ok? O cosseno de 60. Acabamos de falar sobre o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre o 2. Ok? O cosseno de 0. O cosseno de 0, nós vimos que é 1, tá? Que é o raio da abscissa, né? É o valor do raio em cima da abscissa. E o cosseno de 90 é 0, né, pessoal? Que é o cosseno de 60 está lá em cima, então não tem valores do cosseno. O 90 graus está lá em cima, então não tem valores do cosseno do 90. No caso, vai ser igual a 0. Bom, escrevendo então, vai ser 0 menos menos 1 é 0 mais 1. Tudo isso sobre o meio vezes 1 mais o 0. O que sobrou? Sobrou 1 sobre 1,5, que 1,5 vezes 1 dá meio, mais 0, meio. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então nós temos que o resultado vai ser igual a 2. Então, essa expressão aqui temos que vai ser igual a 2. Mais uma para a gente exercitar. Então, nós temos aí, ó, cosseno de π sobre o 4. Então, π sobre 4 nós temos que é 45 graus. Então, é o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Depois, o cosseno de 90 graus, que vai ser igual a 0. O cosseno de 180 graus, nós temos que é igual a menos 1. E o cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30 graus, né? Então, cosseno de 30 vai ser a raiz de 3 sobre 2. Então, só lembrando cada um, né, pessoal? Ó, π sobre 4 vai ser o arco de 45 graus. Depois nós tivemos o π sobre 2, a gente já está acostumado com ele, que é o 90 graus. O π sabemos que é o 180, e o π sobre 6 nós temos que é o arco de 30 graus, beleza? Então é importante esses ângulos aqui, que são os ângulos notáveis, a gente tem que saber, tem que conhecer para resolver situações como essa, tá? Então só substituir agora.
raiz de 2 sobre 2 vezes o zero, mais o menos 1 vezes a raiz de 3 sobre 2, ok? Então aqui, é claro, nós temos que 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Então é menos 1 vezes a raiz de 3. Então é menos a raiz de 3 sobre 2, né? Menos 1 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, x é igual a menos raiz de 3 sobre o 2. Beleza? Então essa é a solução do exercício 2. No exercício 3, pessoal, nós temos aqui, ó, π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Ele está pedindo para nós localizarmos a imagem de cada um desses números na circunferência trigonométrica. Depois a gente vai encontrar o cosseno de cada um deles. Pessoal, perceba que aqui, quando ele fala a imagem, ele está se referindo à extremidade que tem cada um desses arcos, tá? Como a gente já está acostumado, ó, só nessa aula a gente falou muito do π sobre 6, a gente sabe que o π sobre 6 vai ser, então, aí um arco de 30 graus, beleza? Se a gente pensar no simétrico, vamos fazer aqui, ó, de novo, hein? Então, você tem aqui o alfa no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. No segundo quadrante, você faz o quê? Π menos alfa. No terceiro quadrante, o simétrico é quem? É π mais o alfa. E no quarto quadrante, você faz 2π menos o alfa. Vamos verificar se esses valores aqui, ó, são simétricos ao π sobre 6, tá bom? Então, vamos fazer o primeiro e segundo quadrante. Então, nós temos ali, ó, o π sobre 6. No caso, a gente vai subtrair de π. Vamos ver quanto que vai dar. 6 vezes 1, 6, menos 1, 5. Então, vai dar 5π sobre 6. Então, a gente já achou aqui, ó. Então, no segundo quadrante, nós vamos ter aqui 5π sobre o 6. E no primeiro quadrante, o π sobre o 6, tá? Claro que não está proporcional, mas na sequência eu vou mostrar para vocês o desenho correto do jeito que tem que ficar, tá? Agora, nós vamos fazer ali, ó, no terceiro quadrante. O que tem que fazer no terceiro quadrante? É π mais. Então, é π mais o π sobre 6. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, 7π sobre 6 está no terceiro quadrante. E, por fim, é claro, só vamos confirmar se 11π sobre o 6 está no quarto quadrante. O quarto quadrante, você faz o quê? 2π menos o alfa. O alfa é π sobre 6. 6 vezes 2 vai ser 12, menos 1, 11. Então, é 11π. Copia quem está embaixo, que é o 6. Então, é o 11π sobre 6. Então, pessoal, perceba aqui que nós temos que esses são os valores simétricos ao arco de π sobre 6, que é o arco de 30 graus. Então, agora é só fazer os sinais, né? Então, nós temos como é o cosseno é a abscissa. Então, nós temos que é esse valor, cosseno de π sobre 6, ou seja, cosseno de 30 graus, nós temos que vai ser a raiz de 3 sobre o 2. E aqui nós temos que é menos a raiz de 3 sobre 2. Então, o valor do cosseno, lembra lá que é a abscissa, ok? Então, olha lá, cosseno de π sobre 6, quem que é? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 5π sobre 6. É a mesma raiz de 3 sobre 2, só que está do lado esquerdo, então é negativo. E o cosseno de 7π sobre 6 também é menos a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 11π sobre 6 vai ser a própria raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cosseno de π sobre 6. Beleza? Então é isso, pessoal. Quando ele pede para marcar os extremos, né, no caso a imagem, são essas extremidades de cada arco, ok? E o cosseno de cada valor, como a gente achou que era o simétrico, então ficou fácil achar o valor do cosseno de cada um deles. Beleza?
Então, representando aí, ficaria desta maneira cada um dos seus arcos, que é o arco de 30 graus, como eu já falei para vocês, que é o π sobre vocês. Beleza? Então, nós temos aí a medida de cada um deles. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.